Olá, criaturinhas, como vocês? Bem-vindos a Carne Divinas. Então, né? Mês novo, cabelo novo. Faz um tempo que eu tô desaparecida aqui, mas é porque assim, depois que eu voltei das minhas férias na Finlândia pra Confilândia, foi só confusão no trabalho, tipo, oi, coisa que só a morrinha conta. Eu não tava com força de vontade nem pra viver depois que eu largava do trabalho, então quem dirá sentar, fazer roteiro de vídeo, gravar, editar. Então, não aconteceu. Eu consegui gravar alguns vlogs, assim, pedaços de vlogs que eu vou tentar salvar pra se tornar um vlog inteiro. Então, talvez esses vlogs saiam essa semana, né? Usando os dedinhos lá. Mas então, mesmo com tanto contratempo de trabalho, eu consegui ler alguns livrinhos, tá certo? Esse mês eu li, na verdade, 6 livros. 4 deles foram livros físicos. Um foi um e-book e um foi um audiobook. Mas então, vamos começar falando dos livros do mês, né? Por ordem de leitura. E o primeiro livro que eu li em maio foi Dead Voices, da Catherine Arden, tá certo? Que é a continuação de Small Spaces. Catherine Arden, pra quem não sabe, é autora da trilogia Winter Night, que é O Urso e o Rochinol, A Menina na Torre e O Inverno da Bruxa, tá? Publicados pela editora Rocco no Brasil. Mas essa série Small Spaces ainda não saiu no Brasil e é uma série dela de terror infanto-juvenil, ou seja, uma série de terror para crianças, tá? E eu adorei o primeiro livro que eu li ano passado, que é o Small Spaces. Achei sensacional, então peguei o segundo livro para ler, porque tem todos, acho que 5 livros da série aqui na biblioteca em audiobook. E nesse livro a gente segue de novo os nossos protagonistas do primeiro livro, que são Ollie, Coco e Brian. Só que dessa vez eles vão passar as férias de inverno num resort que recém-inaugurou, tá certo? Que é o Mount Hemlock Resort, que é um resort de esqui e tal. E eles estão super empolgados porque eles vão, porque o pai de Ollie ganhou uma promoção pra ir e tal, basicamente no final de semana de inauguração desse resort e pá. Só que quando eles estão no caminho pro resort, eles pegam uma tempestade de neve imensa, conseguem chegar no resort, mas por causa da tempestade de neve eles ficam presos lá, tá certo? E sem eletricidade, sem telefone, sem nada, tipo, basicamente isolados. E assim, esse resort é meio mal assombrado, tá certo? Ele costumava ser um internato barra orfanato para jovens meninas no começo do século XX, até meados de metade do século XX. Então, né, é um lugar assim que meio complicado. E lá eles têm que lidar com os mal-assomos do lugar e tal. Aparecem certas figuras que nós já conhecíamos antes, causando problemas. E é uma aventura de terror, assim, legal pra crianças. Eu não gostei tanto desse segundo livro quanto eu gostei do primeiro, infelizmente. Eu acho o primeiro livro muito mais bem estruturado do que esse segundo. Esse segundo é interessante, mas tudo meio que acontece rápido demais, sabe? Não dá tempo realmente você ficar com medo de você sentir o terror que você sentia no primeiro livro. O que é uma pena, mas eu vou continuar a série, tá certo? Já que tá na biblioteca. Esses são livros pequenininhos. Esse Dead Voices mesmo, acho que tinha 5 horas de audiobook, então é uma leitura rápida, uma leitura de um dia só. Então vou continuar a série por causa disso. E eu espero que os próximos livros sejam mais, na verdade, do primeiro do que nesse segundo. Esse segundo eu acho que eu dei 3.5 estrelas pra ele, tá certo? Enquanto o primeiro eu dei 4,5, então vocês veem que realmente tem uma caidinha básica, mas nada que assim me faça querer desistir da série. Depois de Dead Voices, eu li um dos meus livros mais aguardados do ano, que foi The Familiar, de Dona Leigh Bardugo, tá certo? O novo lançamento da mãe do Grishaverse, que vocês sabem que é uma série assim que eu amo, que ano passado foi um dos meus hiperfocos, que eu passei mais, acho que uns 2, 3 meses só focada no Grishaverse. Esse ano eu fiz uma tatuagem do Grishaverse, então estava bem ansiosa por esse livro. E esse é o primeiro livro dela, que é um standalone, assim, o primeiro livro dela, que é todo original dela, porque ela tem um livro da Mulher Maravilha, que é um livro único, mas os personagens não são dela e tal, então não conto ele tanto. Mas esse é o primeiro livro dela, que é um livro único, que não é uma série. Ele é um livro adulto, e ele é uma ficção histórica, uma ficção fantástica histórica, tá certo? Uma fantasia histórica, que se passa lá no final do século XVI, na Espanha, durante o reinado de Filipe II. Assim, a época mais fogo no parquinho da Inquisição Espanhola, tá certo? Interpretem esse fogo no parquinho como vocês desejarem. E nesse livro a gente segue Luzia Cortato, tá certo? Nossa protagonista, que é uma jovem humilde,
pobre, tá certo? Vamos falar a verdade, ela é pobre, pobre papérrima, não tem um puto no bolso, que trabalha como empregada doméstica na casa de uma família nobre que é desprovida de posses, tá certo? Ele só tem um título porque dinheiro mesmo que é bom nada. E ela, desde criança, consegue fazer pequenas magias usando uns versinhos que ela aprendeu com a mãe e com a tia. Só que ela tem que manter escondido porque é uma magia que vem da linhagem judaica dela, tá certo? E pra quem estudou história, né, sabe que judeus estavam sendo altamente perseguidos na Espanha nessa época. Tiveram que ser, eles foram convertidos à força pro cristianismo para não serem mortos, tal. Tanto que muitos nomes que a gente tem hoje em dia em Portugal e Espanha, que são nomes derivados de plantas, são normalmente famílias judias que foram obrigadas a trocar de nome. Então, Oliveira, Ramos, normalmente são, se você for parar para estudar a história da família, eram pessoas judias que foram obrigadas a se converter para o catolicismo. A família de Luzia é uma dessas. Então ela esconde essa parte da identidade dela assim com muita força. Ela foi ensinada desde criança a esconder isso. Mas ao mesmo tempo ela também foi ensinada a ter um orgulho dessa linhagem dela. Tipo, a mãe dela ensinou ela a ler latim, a ler em espanhol e tal, para ela conseguir ter alguma para ela conseguir ter algum resquício da tradição da família, basicamente. Só que quando a patroa dela descobre que ela consegue fazer essas pequenas magias, esses pequenos milagritos, as coisas mudam de figura porque a patroa resolve usar os poderes de Luzia como um modo de fazer a família sair assim da situação social não favorável que se encontra no momento e voltar a estar nas boas graças da nobreza de Madrid. E a pobre da Luzia é usada meio como um peão nessa história e ao mesmo tempo ela tenta usar essa oportunidade para melhorar a vida dela e tal, sabendo que ela como mulher pobre, de família convertida e sem nenhum parente vivo basicamente, não vai ter nenhuma oportunidade melhor que essa na vida. Então a história foca nisso. É assim, eu curti o livro, mas eu dou pra ele uns 3.5 estrelas, também 3.7 estrelas, porque ele não é a melhor obra de Lee Bardugo nem de perto. Eu gostei dele, mas assim, faltou alguma coisa pra mim nessa história. Porque em alguns momentos a história vai muito rápido, em outros ela meio que se arrasta. Eu acho que o ritmo da história não é tão bem... Eu acho que o ritmo da história não funciona direito, sabe? Talvez seja pelo fato de ser o primeiro livro único de Lee Bardugo, ela não ter esse costume com isso. Mas as personagens são incrivelmente interessantes. Luzia e todos os outros personagens femininos da história assim, são sensacionais. Eu fiquei muito interessada nelas. Mas tem alguma coisa que faltou nesse livro pra mim, sabe? Eu vou fazer um vídeo mais a fundo sobre ele, depois eu falo melhor. Mas se você gosta de Bardugo, você provavelmente vai gostar desse livro. E se você gosta de fantasias históricas, você também provavelmente vai gostar desse livro. Mas, sim, se você só gosta do Grishaverse, você não vai curtir tanto esse livro, sabe? Ele é mais pro lado de Alex Stern, da série nova adulta dela, do que pro Grishaverse, mas ainda assim não é na mesma pegada exatamente, sabe? Eu não tô sabendo explicar direito, mas no vídeo só sobre ele eu explico melhor. Depois de The Família, eu li um e-book, tá certo? Que foi um livro nacional, que eu peguei em e-book porque ele estava disponível no Kindle Unlimited, e é um livro que eu via muita gente falando bem e fiquei com vontade de ler, que foi As Vantagens de Ser Você, da Rai Tavares. Esse é o primeiro livro da Rai Tavares que eu leio na minha vida, tá certo? Eu tenho amigas que falavam muito dos 12 signos de Valentina e tal, mas eu nunca cheguei a ler. Então esse é o primeiro trabalho da Rai que eu leio. Nesse livro me acompanha Ana, uma jovem de 24 anos, classe média, moradora de São Paulo e tal. Terminou a faculdade, tinha todos aqueles sonhos, perspectivas, porque ela foi vendida aquela assim falácia de que depois que você tem um diploma universitário, sua vida tá ganha. Só que a verdade não é bem assim, e ela tá num emprego que não tem perspectiva nenhuma, ela não tem relacionamento com ninguém, ela tá depressiva, ela perde o tempo dela todo em transporte público, então ela não tem tempo pra se dedicar às coisas que ela realmente gosta, pra paixão da vida dela, que é escrever. E ela tá basicamente numa crise depressiva, assim, numa crise de identidade horrorosa, não sabe o que fazer da vida. E no momento de puro desespero, ela acaba comprando um livro de autoajuda de um coach de felicidade do YouTube, tá certo? Porque assim, nada é tão ruim que não possa piorar. E nesse momento que ela compra esse livro, as coisas meio que começam a se
começa a meio que sair dos eixos mais ainda na vida dela. E do nada ela acaba se vendo numa viagem de carro, numa road trip de São Paulo até o Jalapão, no Tocantins, com os dois melhores amigos dela, Luiz e Camila, e Bárbara, a crush de escola dela, que é assim, mais de 10 anos que essa mulher sonha com Bárbara, e Gael, o namorado youtuber de Bárbara. Então assim, muitas confusões se enrolam, é um livro super divertido, eu me acabei de rir, tem que ser assim, ridículas. Pra mim, a melhor personagem do livro, inclusive, é Berenice, que é a cachorrinha da Ana, porque, tipo, a cena que ela beba gritando Berenice, eu tô voltando, pra mim, melhor cena do livro, inclusive, tá certo? Não, essa cena não é um spoiler, é só um detalhezinho. E, assim, é um livro que eu gostei muito. Todas as personagens do livro, elas não são perfeitas, tá? Todo mundo tem virtudes e tem falhas, assim, bem óbvias. Eu gostei muito porque é um livro também bem realista, de tipo, essa é a realidade do jovem recém-formado brasileiro agora, tipo, muitas coisas que Ana passa nesse livro, eu passei quando eu tava morando no Brasil, ou quando terminei a faculdade, certo? Eu me identifiquei muito com a Ana, inclusive, assim, foi meio perigoso, eu quase procurei o número de um psicólogo quando eu vi que eu tava me identificando tanto com a Ana, porque, Deus do céu, Deus do céu. Mas é um livro bem legal, se você é millennial ou Gen X, Gen Z, eu não sei qual é a geração depois do milênio, mas se você tá nessa faixa dos 20 aos 30 anos, você vai se identificar pra caramba com esse livro, tá certo? Também tem uma pegada meio romance sáfico nele, bem legal. E assim, é uma história sobre amizades, é uma história sobre autodescoberta, sobre reavaliar a sua vida. Eu curti bastante, super recomendo, tá? Depois dele, eu li o Weird Sisters, de Sir Terry Pratchett, tá certo? Esse é o 6º livro da série do Discworld e o 2º livro da minissérie das bruxas dentro do Discworld, tá? Nele a gente reencontra a personagem Granny Weatherwax, que a gente conheceu no Equal Rights, que é o 3º livro do Discworld, primeiro livro das bruxas, tá? E dessa vez ela tá acompanhada de Nanny Ogg e Margaret Garlick, que são outras 2 bruxas que vivem perto dela. E esse livro é meio que uma sátira, meio uma homenagem a Macbeth de Shakespeare, tá certo? Porque o livro começa basicamente com 3 bruxas encontrando um jovem príncipe que sofreu uma tentativa de assassinato, porque o duque, que era primo do rei, quis dar um golpe pra tomar o reino pra si e tal, e elas resolvem proteger o menino, que é um bebê na verdade, e salvar a vida dele, deixar o caminho aberto pra ele voltar e recuperar o reino dele. E assim, é um livro que eu estava rolando de rir, porque as piadas são maravilhosas. Você não precisa exatamente conhecer a história de Macbeth pra entender as piadas do livro, se divertir com elas, mas se você conhece a história de Macbeth, você ri muito mais com tudo que acontece aqui, porque assim, Sir Terry Pratchett, um gênio, não tem nem o que dizer. Eu amei esse livro, inclusive considero a minha melhor leitura do mês, foi esse livro, tá certo? Foi Weird Sisters, porque assim, eu rachei de rir com ele, e super recomendo, como sempre, como tudo do Terry Pratchett. Depois dele, eu fiz uma releitura, que eu li originalmente esse livro em português, agora eu tô relendo ele em inglês, que é O Castelo Noir, All Cast and Dare, da Diana Wynne Jones, e esse daqui é a continuação do Castelo Animado, tá certo? Ele não é exatamente uma continuação direta, porque os protagonistas não são mais Hal e Sophie, eles agora são só coadjuvantes que aparecem no final da história, mas se passa no mesmo universo, tá? Só que a gente agora explora um outro lado desse universo. A gente começa a história no reino de Zanzibar, que é basicamente como se fosse a parte da Arábia desse universo, tal, e a gente segue Abdullah, um jovem vendedor de tapetes, tal, que do nada começa a ver seus sonhos, seus daydreams, sabe, os sonhos que ele fica tendo enquanto tá no trabalho, se tornando realidade de um jeito assim um pouco deturpado. E com isso ele conhece a princesa do reino, Flor da Noite, se apaixona por ela, até que ela é raptada por um djinn e ele embarca na jornada para ir salvar sua amada. Nessa jornada ele encontra várias pessoas assim inusitadas pelo meio do caminho, vários aliados e inimigos. É uma história super legal, é basicamente uma releitura da parte de Aladdin, das Mil e Uma Noites, só que pro universo de Howl, sabe? É super divertido. Se você gostou do livro do Castelo Animado, você vai gostar desse livro aqui, sem tirar nem pôr, sem falar que ver Sophie e Hal alguns anos depois do primeiro livro é hilário, porque eu amo aquele casal, tem uma parte assim, favorita minha,
que é Sophie descrevendo o Hal como uma pessoa medrosa, egocêntrica, irresponsável, basicamente. E a Abdullah vira pra ela, tipo, por que você tá falando tantos dos vícios dele e tal? Tipo, ela, vícios? Não, só tô descrevendo ele, tipo. Eu amo essa cena. E eu gosto muito. E depois dele, esse mês eu vou tentar ler o terceiro livro da série, que é o único que eu ainda não tinha lido, que é Casa de Várias Portas, se eu não me engano, o título em português. The House of Many Doors. Não, House of Many Ways. Em inglês, House of Many Ways, eu vi aqui. Mas esse aqui é um livro também que super recomendo. E depois dele, eu li um livro novo, tá certo? Uma coisa nova que eu nunca tinha lido na minha vida, que foi uma light novel. Pra quem não sabe o que é light novel, basicamente são histórias japonesas, livros de normalmente fantasia japonesa, que são, assim, mais curtinhos, pá, e que tendem a ser adaptados pra anime e pra mangá. E o que eu escolhi pra começar isso foi The Apothecary Diaries, volume 1, da Natsu Hyuga, tá certo? Assim, eu já tentei ler outro, que foi o primeiro volume da The Bookworm. Eu esqueci agora o nome do anime, meu marido vai me matar porque é o anime favorito dele no momento, tá certo? Mas eu tentei ler esse, eu não curti tanto, mas esse aqui eu acabei lendo porque uma amiga me indicou esse anime quando eu tava na Comic Con da Finlândia. E assim, eu acabei me apaixonando pelo anime. Eu assisti os 24 episódios num dia só. E quando eu vi que tinha uma light novel, tipo, poxa, eu quero ler a light novel agora. Acabei comprando essa primeira. E foi uma experiência bem diferente. Eu gravei vlog de leitura, tá? Dessa light novel pra vocês. Eu vou falar mais sobre isso, como foi. Porque assim, especialmente porque essa história em específico, ela tem um modo de escrita que eu não tô tão acostumada... Não é nem tão acostumada, é um modo de escrita que eu não tô tão acostumada a ler, na verdade. Que é uma história que é mais focada em narração do que em diálogo, tá? E eu curti bastante. Eu vou continuar a série, são 11 volumes, tá? Eu vou pegar... Porque esse primeiro volume aqui só conta metade da primeira temporada do anime. Então eu estou muito curiosa para ver o que vem depois do segundo volume, porque acho que o segundo volume é a segunda metade da primeira temporada. E eu estou curiosíssima para saber o que vem depois. Porque ainda não se tem uma segunda temporada do anime. Ela está confirmada para talvez sair ano que vem, 2025, então... Não sei se eu aguento esperar até talvez 2025 pra saber o que acontece na vida de Mau Mau. Mas a história segue Mau Mau, nossa protagonista, que é uma jovem que vive numa versão fictícia da China, lá acho que no século 17, 18 tal da China, e que em um belo dia é sequestrada e vendida como serva pro palácio traseiro, é o melhor modo como posso o palácio interno, digamos assim, do imperador, que é onde vivem as concubinas do imperador, tal. Ela é vendida pra lá como serva. Então tem um contrato de 3 anos pra cumprir como serva lá, pra poder voltar a ter a liberdade dela. E ela faz o possível pra passar despercebida e tal, até que a curiosidade dela, mais os conhecimentos dela em medicina / farmacologia, fazem com que ela se envolva nas confusões dos nobres. E aí várias coisas acontecem. Eu não posso nem descrever tudo porque são altos spoilers, mas é muito engraçado. Eu adorei essa personagem porque, tipo, ela é completamente neurodivergente, tá certo? Ela não liga pra nada a não ser o interesse especial dela, que é farmácia, que é fazer remédios, tal, testar venenos. Ela adora testar venenos em si mesma. E, tipo, todo mundo fica, meu Deus, ela é doida. Mas ela, assim, feliz da vida com isso. E as interações dela com os outros personagens também são fabulosas, eu adorei. Tem algumas problemáticas porque se passa na antiguidade, né? Antiguidade não. Antiguidade seria na época da Grécia. Mas se passa naquela época do século XVI, os céticos, assim. Uma época que não é assim tão boa para o público feminino, especialmente na Ásia. Mas ainda assim é uma história super legal. Que assim, eu me divirto horrores lendo. E é isso. Esses foram os 6 livros que eu li esse mês. Me conta aqui nos comentários se você já leu algum deles, se você assistiu o anime The Apothecary Diaries, certo? Que está disponível no Crunchyroll Brasil. Então se vocês quiserem assistir, podem assistir lá pra ver se vocês curtem a história, antes de querer se enfiar num esquema de pirâmide de 11 livros, né? Mas é isso. Também me conta se estão ansiosos pra The Família ser lançado no Brasil.
porque assim, ainda não tem data, mas a Planta Minotauro já deixou assim no ar, que provavelmente talvez saia esse ano. Me conta aqui embaixo, tá certo? E me conta aqui embaixo também qual o livro nacional que vocês andam lendo ultimamente, qual foi o livro nacional que vocês leram. Porque eu terminei o A Vontade de Ser Você mês passado, mas eu também comecei o Avesso da Pele, do Jefferson... Ai, esqueci o nome dele. Mas esse ainda não terminei, eu vou terminar agora essa semana provavelmente, porque eu tô mais ou menos na metade do livro já. Porque esse é um livro um pouquinho mais complicado de ler, porque assim, A Vontade de Ser Você lê numa sentada, é super divertido, super rápido. Mas o Avesso da Pele é uma leitura mais indigesta, né? Então você precisa ler aos pouquinhos, pelo menos eu preciso pelo bem da minha saúde mental. Mas me conta aqui, tá certo? O que é que vocês leram? Qual foi a melhor leitura de meio de vocês? O que é que vocês estão lendo atualmente? Vamos trocar fichinhas sobre livros, tá? E me conta quais desses livros aqui, se você tem algum deles que vocês queiram uma resenha separada. Eu vou provavelmente botar vlog de leitura ou resenha de The Família no ar. Eu tenho que ver se o footage que eu tenho do vlog de leitura vale a pena, senão vai ser só uma resenha normal. Mas vai ter vlog de leitura de The Apothecary Diaries, sim, aqui no canal em breve, tá certo? Mas é isso, enquanto a sirene passa aqui, eu vou me despedindo de vocês, tá? Fico por aqui. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais. E vejo vocês no próximo vídeo, tá? Tchau!